sentar. Amém, irmãos. Como é bom nós podermos cultuar o Senhor em cada parte do culto, que aprendemos tanto do Senhor. Nós acabamos de cantar uma música que termina num Glória Patri. O Glória Patri geralmente seria algo pronunciado pela igreja, mas quando nós cantamos, nós invocamos da parte do Senhor as realidades e as promessas contidas nessas palavras. E nos alegramos nisso, na confissão de fé que fizemos nessa noite, dos textos lidos, nas orações, nos cânticos e agora na palavra exposta e ouvida. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abram na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 1 a 4. Hoje começamos esta série nova. 1 João, capítulo 1, os versículos 1 a 4. Tivemos a oportunidade de fazer esta série quando ainda muitos de nós éramos da Igreja Presbiteriana Semear, mas já tem alguns anos. E muitos aqui nunca fizeram uma série ali nas cartas de João, ou nunca ouviram um sermão nessas cartas. Conversando com um irmão essa semana, ele me disse: pastor, eu nunca ouvi nem um único sermão, nem em 1 João, nem em 2 João, nem em 3 João. E eu virei para ele e falei assim: então está na hora de mudarmos isso, meu irmão. Nós vamos estudar a palavra do Senhor nesta noite, nestes 4 versículos. Preste bastante atenção no que o Espírito Santo de Deus inspirou ao apóstolo João para o nosso aprendizado hoje. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, como é bom ouvir as doces palavras de vida eterna, registradas pela pena de homens que foram chamados para seguir a Cristo, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, santos profetas e santos apóstolos, que falam palavras para nós hoje. Senhor, dá-nos ouvidos para entender, dá-nos coração que ame a Tua lei, dá-nos uma mente que compreenda os mistérios da revelação do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente poderia classificar e dividir as pessoas no mundo em várias categorias de pessoas. Existem várias formas, mas definitivamente tem uma categoria que você sabe muito bem do que eu estou falando quando eu a pronunciar. Tem 2 tipos de pessoas no mundo: pessoas que gostam de feira e pessoas que não gostam de feira. Você sabe do que eu estou falando? As pessoas que gostam de feira são aquelas que são magneticamente atraídas pelo cheiro de pastel e caldo de cana, né? Que elas estão na rodoviária ali andando e quando elas sentem esse cheiro, falam: tem feira por perto. Feira é aquele tipo de ambiente onde todo tipo de gente se encontra e todo tipo de produto é vendido. Gente de toda idade, gente de todo tipo de renda, e você vai encontrar de tudo em feira: legumes, frutas, verduras, bijuterias, roupas, calçados, várias coisas de procedência duvidável. Feira é um ambiente muito interessante. Se tem uma coisa que marca o ambiente de feira, é os tipos de vendedores que nós encontramos ali. Aquela gritaria louca, quando você chega na feira e todo mundo quer a sua atenção para você comprar o produto que ele está oferecendo. Todas as vezes que eu vou, por exemplo, ali na feira dos importados, e eu chego logo na entrada da feira para procurar uma vaga para o meu carro, dependendo de onde eu estou, o meu carro é cercado por abelhas vendedoras, né? Pessoas que já vão ali oferecendo coisas bem na sua cara. E você conhece muito bem esse ambiente. Feira parece lá uma coisa muito boa, mas ninguém quer ter uma feira na porta de casa, porque é uma gritaria doida e ensurdecedora. Meus irmãos, quando a gente pensa no Evangelho no mundo hoje, parece que o Evangelho está sendo como um produto vendido numa feira. Um produto que tenta conquistar a sua atenção, mas ele está no meio de uma gritaria de vozes, de alternativas, de opções, de pessoas que
oferecem vários outros produtos que são equalizados com o Evangelho. E parecem ter igual importância e às vezes até são melhores do que o Evangelho. E ele fica como que aquele produto tentando encontrar o seu espaço, a voz que quer encontrar a atenção de alguém. E muitas vezes, essa própria voz ela não é uniforme. Parece que o produto que é vendido aqui é um pouquinho diferente do produto que é vendido no stand seguinte. E as opções e as opiniões que as pessoas têm a respeito do Evangelho são as mais diversas possíveis. Há quem diga a respeito de Jesus o seguinte, veja, essa é a feira do Evangelho. Ele era apenas um bom homem, mas ele era somente um homem, talvez um dos melhores que existiu e já viveu, mas apenas um homem. Outros, tentando qualificar quem é esse Jesus, na verdade têm uma opinião não muito boa sobre esse produto, dizendo que ele na verdade era um homem que sofria ilusões de grandeza, um complexo do Messias, como nós vemos por aí. A discussão nessa feira sobre o que é de fato o Evangelho, sobre o que de fato está sendo proclamado, passa por todo tipo de coisa. Ele é um professor, ele é um mestre da ética, ele é um egomaníaco, ele é um tolo mal orientado. É possível que quando você converse com pessoas diferentes em diferentes feiras por aí, talvez ali na UNB, talvez em círculos acadêmicos, talvez em meios políticos, cada um tenha uma opinião diferente sobre quem é Jesus. E quando nós ouvimos essas diferentes opiniões, essas diferentes ofertas, até os cristãos podem começar a pensar e duvidar um pouco se eles entendem bem de quem eles estão falando. Será que Jesus é realmente Deus? Você tem condições hoje de afirmar isso com plena convicção de espírito? Jesus é realmente Deus? Será que ele realmente veio para salvar pecadores como nós? E será que essa obra que ele fez foi bem sucedida? Porque muitas vezes a sensação que a gente tem na nossa experiência humana parece destoar um pouco disso. Será que Deus se importa comigo? Essa é uma pergunta importante. Esse Deus, esse Cristo, será que ele tem olhos para mim? Eu, pequenininho e falho da forma como sou? Meus irmãos, esta epístola de João, a primeira epístola, foi escrita para tentar dissipar uma série dessas dúvidas e criar segurança nas pessoas que estão nesta feira do mundo quanto à imagem do Filho de Deus e quanto àquilo que ele veio para fazer, quem ele é e o que ele pode fazer por nós. Esta é uma mensagem clara, defendida por João nesta epístola. Nós podemos dizer que essa epístola de João é um testemunho a respeito de Deus para nos convencer da verdade. E nesse prólogo, nesses 4 versículos que nós temos hoje, há 5 elementos sobre esse testemunho que eu e você precisamos desesperadamente saber se queremos ter a nossa fé muito bem fundamentada, uma fé que não é arremessada de um lado para o outro por toda sorte de vento de doutrina, uma fé que não é ameaçada pelas nossas próprias oscilações, mas uma fé que nos sustenta nesse mundo. 5 coisas que eu gostaria que você aprendesse comigo nessa noite. Primeiro, nós vamos testemunhar a pré-existência do Filho de Deus. Segundo, nós testemunhamos a manifestação na história do Filho de Deus, na carne, a encarnação. Terceiro, que testemunhar em si é anunciar, é pregar o Filho de Deus. Quarto, que o testemunho é um chamado à comunhão com o Filho de Deus. E quinto, que o testemunho é para que a alegria em nós se complete. São as 5 coisas que nós vamos ver, tá bom? Em câmera lenta. Eu sei que tem ceia hoje, mas eu quero pregar 4 horas, se deixar. Mas vamos lá. Meus irmãos, primeiro é um testemunho sobre a pré-existência e a divindade do Filho de Deus. Antes de eu entrar exatamente nisso que eu acabei de falar, me permita falar algumas coisas sobre essa carta, algumas questões introdutórias. A evidência que nós temos, tanto interna dessa carta, quanto externa a ela, é que ela foi escrita por um homem chamado João. Mas tem muita gente nesse mundo chamada João. A pergunta é, que João escreveu essa carta? Por várias razões, nós vamos ver que esse João aqui, bem provavelmente, é o filho de Zebedeu, o autor do 4º evangelho, o apóstolo, aquele que foi chamado para caminhar com Jesus. Esse é o candidato mais provável. E apenas para citar algumas dessas evidências, em primeiro lugar, que o estilo e o vocabulário dessa carta são profundamente próximos ao do Evangelho de João. O uso das palavras, as frases, as próprias gírias gregas, as expressões idiomáticas, são bem características
do autor João. Segundo lugar, porque os próprios temas e ênfases que aparecem aqui se sobrepõem e coincidem com aqueles que aparecem no Evangelho de João. Nós temos a defesa da divindade de Jesus, a defesa da humanidade de Jesus, a coexistência das duas naturezas, a ética da vida cristã, o amor como princípio orientador da caminhada do cristão e vários outros assuntos se sobrepõem, confirmando ainda mais a autoria de João. Além disso, há um tipo de linguagem própria, tanto nesse livro quanto no Evangelho, daquele que era chamado de o discípulo amado de Jesus. Há um tom pessoal, um tom de intimidade ao longo dessa carta, que fica muito difícil de ser copiado por outras pessoas. E por essas e por outras características, os comentaristas estudiosos são basicamente unânimes de que essa carta foi escrita por João, o apóstolo. A data dela, essa é uma carta nova em relação às outras cartas. Alguns pais da igreja, como Policarpo e Papias, no ano 100 depois de Cristo, citam João e pressupõem ele nos seus escritos. Isso sugere uma data de composição mais tarde do que em relação a outros livros do Novo Testamento, provavelmente ali algo em torno do ano 85, do ano 90. Ou seja, João, quando escreveu essa carta, ele já era um velhinho. Ele já era um homem experimentado e em bem poucos anos ele escreveria provavelmente o livro de Apocalipse na ilha de Patmos. O estilo dessa carta também é um estilo um pouco diferente das cartas de Paulo e da maioria das cartas encontradas no Novo Testamento. Ela é uma carta mais fluida, o argumento é um pouco diferente. Paulo é bastante proposicional, João trabalha bastante com uma força pastoral, existe um apelo na linguagem de João, que o faz, inclusive, não perder muito tempo com saudações. Esse prólogo aqui, vocês perceberam que não tem saudação a ninguém, ele já vai direto ao ponto, ele vai direto na jugular do povo. João não perde tempo e ele deseja construir um argumento muito bem amarrado que precisa ser entendido ao longo de toda a carta. Faça uma proposta para você, um desafio para você, um dever de casa. Chegando em casa hoje você começa a ler 1 João. É pequenininho, você consegue ler numa sentada, mas você vai perceber o argumento bem conectado dele em toda a carta. Meus irmãos, esse prólogo de 1 João é um prólogo maravilhoso. Existem alguns elementos, e o que eu quero fazer nesse sermão com os irmãos é destrinchar esse texto, tirar até algumas coisas um pouco da ordem que nos aparece escrita, para que os irmãos entendam o argumento e a profundidade das coisas que João está tentando ensinar à igreja. A primeira coisa que ele diz no primeiro verso, veja comigo, é o que era desde o princípio. E ao término desse verso, ele adiciona a frase, com respeito ao verbo da vida. João não está falando de assuntos triviais do cotidiano aqui, meus irmãos. Ele está falando de coisas profundamente existenciais, que dizem respeito aos significados mais profundos da história do cosmos, da história dos homens, da história da criação. Ele diz respeito àquilo que era desde o princípio. E aqui, meus irmãos, João está ecoando o seu próprio prólogo lá no Evangelho de João, quando ele diz que o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É tão interessante, quando a gente estuda teologia bíblica, a gente percebe que ao longo das Escrituras existem alguns prólogos que amarram toda a Bíblia. Esses dois prólogos que eu acabei de falar para você, tanto de 1 João quanto do Evangelho de João, também ecoam um prólogo lá em Gênesis. O primeiro prólogo de todos, Gênesis 1:1. Aquele que nos lembra que quando não havia nada, Deus criou todas as coisas a partir do poder da sua palavra. Meus irmãos, isso é tão interessante. Este logos divino, este verbo da vida, na verdade aqui a sua tradução talvez possa aparecer não como verbo da vida, mas como mensagem da vida ou como palavra da vida, nos é dito a respeito da segunda pessoa da Trindade, que ele é a origem de todas as coisas, que nele reside a agência por meio do qual todas as coisas virão a existir. Meus irmãos, é muito importante para mim e para você não enxergarmos a obra de Jesus apenas como aquela obra que ele fez em vida, na salvação dos homens na cruz do Calvário. Não. Jesus é Deus, e ele era Deus e estava com Deus desde que antes todas as coisas fossem criadas.
É muito importante você pensar nesse atributo divino, nessa doutrina da eternidade de Deus, a pré-existência de Deus. Porque ela é uma doutrina fascinante, nos leva a contemplar algo maior do que nós mesmos. Todas as coisas que você está vendo aí agora, a Bíblia que você está usando, o computador, a cadeira, todas as coisas que você está vendo aqui, elas não são autoexistentes. Elas foram criadas por alguém. E não foram criadas por si mesmas, né? Você não chegou à conclusão um dia que você queria se criar e falou assim, eu acho que vai ser uma ótima ideia se eu me criar, e você se criou. Se acontecer isso com alguém, vem conversar comigo, que a gente precisa conversar sobre o seu status mental. Mas é interessante pensar nisso. Todos nós estamos aqui por causa de uma relação de causalidade. Nós somos o efeito, o sintoma de alguma coisa, de algo que nos criou. O mundo acha que nós somos o resultado de ações aleatórias, eventos randômicos na evolução do homem, que nos fizeram surgir como seres inteligentes, ou como máquinas, ou como alguma coisa assim. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós estamos aqui, que as cadeiras estão aqui, que o vento está aqui, que a mesa está aqui, porque existe uma causa inteligente. O Deus Criador, que é a origem de todas as coisas. E esse Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder, que é a própria segunda pessoa da Trindade. Ele não foi criado. Ele não foi criado por mãos. Pare para pensar nisso. Qual é o início de Deus? Ele não tem início. Ele é o alfa. Ele é o ômega, ele é a causa de tudo que você enxerga e daquilo que você não enxerga também. Meus irmãos, é o tipo de abertura de carta, é o tipo de doutrina que visa arrancar um pouquinho o fôlego do seu pulmão e deixar você sem ar, deixar você estupefato, levar você a uma adoração mais profunda, um entendimento mais amplo do que somente a vida que você vive. Você deve entender que há uma realidade que vai além de nós, a vida eterna, a qual estava com o Pai. Veja que é isso que ele diz exatamente no final do versículo 2. Veja, a vida eterna, a qual estava com o Pai. A segunda pessoa da Trindade é distinta da primeira pessoa da Trindade. Ele é tão Deus quanto ela, mas ele também estava com ela. O Pai e o Filho e o Espírito são o único e verdadeiro Deus, mas são distintos na sua pessoalidade dentro da substância divina. Parece difícil quando eu falo assim, né? Esse tipo de doutrina que a gente tem dificuldade de entender, mas essa é a doutrina da Trindade sendo defendida nesse texto, meus irmãos. Nós precisamos compreender que o Filho de Deus é tão Deus quanto o próprio Pai, mas ele é distinto do Pai, estando com o Pai desde a eternidade. Meus irmãos, há muitas pessoas que acham que todo esse papo de trindade é um assunto filosófico, existencial, que não diz muito respeito à vida prática da igreja. Alguns têm que estudar esse tipo de coisa, a gente não precisa disso. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que o apóstolo João, como ele vai deixar bem claro nessa carta, ele está combatendo junto a essa igreja uma série de heresias que estavam ameaçando a identidade dessa igreja. E ele quer começar direito, ele quer colocar os pingos nos is, ele quer dizer exatamente o que ele está falando para esclarecer a confusão da igreja, para tirar as pessoas do engano das vozes alternativas que estavam se manifestando ali. E ao longo da história da igreja, meus irmãos, várias heresias, religiões e seitas se levantam contra essa doutrina da Trindade. Ainda ali no primeiro século e no segundo século, doutrinas como o ebionismo ou adocionismo eram negações antigas dessa divindade de Cristo, de um Deus, de um Cristo que de fato é Deus. E essa pequena seita judaico-cristã ali do primeiro século, eles acreditavam que o poder de Deus, preste atenção, ele veio sobre um homem chamado Jesus, que o capacitou para cumprir o papel messiânico, mas esse homem, Cristo, não era Deus. E seria uma ofensa a Deus dizer que ele é Deus. É isso que os ebionistas afirmavam. É isso que os adocionistas afirmavam. Eles diziam que esse homem, Jesus, adotou o caráter messiânico para cumprir um propósito temporário, mas ele não era isso originalmente. Ele não nasceu Deus e ele não era Deus antes de todas as coisas.
Quando nós pensamos nas heresias, tem uma que é mais famosa e mais destruidora do que essa. É a famosa heresia do arianismo. Uma heresia cristológica posterior e mais influente, que foi engendrada e promovida pelo presbítero Ário. Não havia presbiterianos ainda, mas ele era um ancião, ele era um supervisor da igreja de Alexandria, ali no início do século IV. E esse homem negava a natureza eterna e totalmente divina de Cristo. Ele afirmava, por exemplo, que Jesus não poderia ser da mesma substância com o Pai. Não havia consubstancialidade, é o termo técnico. Seria impossível isso acontecer. Pelo contrário, Jesus ele foi criado no tempo e no espaço. Ele era o primeiro e maior dos seres criados. Era isso que Ário afirmava. Mas ele não era Deus. Ainda bem que na providência divina surgiu um concílio em 325, chamado Concílio de Niceia, no qual ali alguns homens reunidos, e particularmente Atanásio, homem de Deus, varão valoroso, se levantou para demonstrar, segundo a palavra de Deus, que Jesus, pelas Escrituras Sagradas, é totalmente Deus. E entre as várias defesas bíblicas que Ário fez, ele citou justamente esse texto que nós estamos lendo nessa noite. 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 4. A afirmação bíblica é que o Filho é da mesma essência que o Pai. Talvez você poderia pensar, joia, pastor, obrigado pelas informações, história da igreja é sempre muito bom, mas me parece que isso não tem mais nenhuma relevância para a gente hoje, porque essas questões foram sanadas, escritas em pedra na história da igreja. E se você por acaso pensa assim, você talvez seja a pessoa mais sujeita às armadilhas modernas que nós temos. Porque várias religiões, e algumas delas as maiores religiões mundiais, se constroem na negação dessas verdades que nós acabamos de dizer. Quando você pensa, por exemplo, no islamismo, o Islã, que cresce assustadoramente no nosso mundo hoje, ensina uma doutrina de monoteísmo absoluto. O que eu quero dizer com isso? Não é um monoteísmo trinitário, que é o que a gente afirma. Nós afirmamos que existe um Deus e 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Islã fala, existe um Deus e só um Deus. É impossível você afirmar que exista algo além disso, porque você estaria ferindo a revelação do próprio Deus. E o Alcorão, ainda que fale sobre Jesus, em alguma medida, fala até positivamente sobre Jesus. O Alcorão, inclusive, diz, curiosamente, que ele nasceu de uma virgem chamada Maria, e que ele foi um milagreiro, cujo ministério foi predito por João Batista, e foi um profeta bem interessante. Mas vários capítulos do Alcorão negam e denunciam por completo qualquer visão de Cristo que o levaria a entendê-lo como algo superior a um profeta. Ele é apenas um profeta humano. E várias passagens do Alcorão contradizem diretamente as afirmações bíblicas. Por exemplo, numa passagem diz que aqueles que dizem que o Senhor da misericórdia, é uma linguagem para Alá, aqueles que dizem que o Senhor da misericórdia gerou um filho, pregam uma falsidade monstruosa, na qual os próprios céus podem rachar, a terra se separar e as montanhas desmoronar em pó, ao atribuir um filho ao misericordioso, quando não é ele que gera um. Ou seja, o Alcorão não assume, não permite a geração de um filho no tempo e nem pode afirmar que Jesus Cristo é Deus. Talvez você não esteja lidando com muçulmanos todos os dias, mas dependendo de qual parada de ônibus ou qual parada do metrô, você vai ser abordado por alguém com um terno, com uma blusa parecida com a minha, um crachazinho bem aqui, e ele vai vir chegar para você e falar assim, a gente pode conversar só um pouquinho? Você já foi abordado por alguém assim, por um testemunha de Jeová? E é tão interessante, hoje eu estava dirigindo o carro indo para casa, e eu e Débora estávamos passando ali pela Asa Sul, pelo Eixinho, e tinham 2 deles que estavam prontos para atravessar a rua. E eu brincando com a Débora, falei, vou falar de vocês hoje à noite. Como que você responde aos testemunhas de Jeová, quando abordam você e eles vêm tão preparados? E eles vêm afiados, e eles aparentam conhecer mais a Bíblia que você diz professar do que você mesmo, porque eles vêm questionando textos como 1 João. Eles vêm questionando textos como João 1, dizendo que esse Logos não é Deus. Os testemunhos de Jeová
não aceitam a trindade bíblica. Inclusive, eles dizem que você não pode aceitar a trindade porque esse nome é inventado, esse nome não tem na Bíblia, então você não pode aceitar esse nome. A Bíblia enfatiza que só existe um Deus. E as testemunhas de Jeová acreditam que a trindade não é bíblica, porque a palavra não está na Bíblia e porque também Jesus para eles foi criado por Jeová. E eles inclusive comparam que Jesus é um anjo como o arcanjo Miguel. Talvez um pouquinho maior do que Miguel, mas não muito mais. E ele foi criado junto com os anjos. E embora seja poderoso, e talvez a gente pode até dizer que ele é um Deus menor. Ele não é igual ao Pai. É assim que o testemunho de Jeová vem. Meus irmãos, compete a nós respondermos com a palavra essas afirmações. Meus irmãos, tem muita gente que vira e fala assim: pastor, eu não sei como fazer para responder um testemunho de Jeová quando ele vem com aqueles argumentos. E eu falo: meu irmão, a resposta está muito fácil, ela está à sua mão, ela está aqui, ó. Vai ler a Bíblia. Porque o que os testemunhos de Jeová fazem, os muçulmanos fazem, os mórmons fazem, e tantos outros, é utilizar a Bíblia de uma forma pífia. Eles recortam, eles adequam para os seus argumentos. Você precisa conhecer a Bíblia mais do que eles. Você precisa estar pronto para dar razão da esperança que há em você a qualquer um que pedir isso para você. Sempre. Sempre. Você precisa conhecer os textos, você precisa entender o que o autor de Hebreus fala sobre Jesus, o que o Antigo Testamento fala sobre Jesus, o que os Evangelhos falam sobre Jesus. Você precisa conhecer mais a palavra de Deus. Um outro argumento recente que eu ouvi também, e uma tentativa que nós temos visto no mundo hoje em dia, é uma espécie de restauração de diálogo com os judeus, com o judaísmo histórico, o judaísmo clássico. Há uma afirmação nos nossos dias que nós precisamos evangelizá-los pela afirmação de que nós adoramos o mesmo Deus que os judeus adoram. E essa é a ponte de contato, nós precisamos nos aproximar. Meus irmãos, ainda que eu veja como pastor, sim, valor na tentativa de reaproximação dos judeus, nós precisamos tomar um cuidado. Meus irmãos, quando nós afirmamos que adoramos o mesmo Deus que os judeus, o mesmo Deus do Antigo Testamento, nós precisamos tomar cuidado. Porque o Deus do Antigo Testamento já era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Deus trinitariano não se tornou trinitariano no Novo Testamento. Jesus apareceu na história, o Espírito apareceu na história, não. O único e verdadeiro Deus, desde antes de todas as coisas, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se eu quero dialogar com os judeus, sim, eu devo buscar formas de fazer isso. Eu devo fazê-lo sem diminuir a verdade da palavra, sem negociar aquilo que é o mais central, que é o maior, que é o mais importante. É o Logos de Deus. Nós precisamos lembrar que o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, antes da sua encarnação, ele era aquele, o Eu Sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que era antes de todas as coisas. Como João diz na sua primeira epístola, ele diz: ninguém nunca viu a Deus. O único Deus que está ao lado do Pai, esse que o fez conhecido. E o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos no capítulo 14 de João: quem me viu, vê ao Pai. Quem me vê, vê ao Pai. Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos. A adoração e a obediência a Cristo são necessárias como um Deus 100% divino. Mas em segundo lugar, nós precisamos lembrar que essa palavra nos diz agora, o testemunho de João, é que este Logos, este verbo da vida, se manifestou no tempo e no espaço. Este é o nosso segundo ponto. Ele usa algumas frases, algumas palavras para definir isso. Por exemplo, no versículo 2, veja comigo, ele diz: e a vida se manifestou, e nós a temos visto. Ele diz também aí na segunda parte do versículo 2, um pouquinho depois, ele diz: a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E ainda no versículo 1, veja, no meio do versículo 1, ele diz: o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Meus irmãos, o mistério deste mundo é que o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que criou o homem para a sua própria glória, é o Deus que decidiu salvar o homem ao se encarnar e se fazer um entre nós. Meus irmãos, talvez você esteja acostumado demais
com a doutrina da encarnação de Cristo. Afinal de contas, nós falamos dela todos os domingos aqui na igreja e cantamos sobre ela e oramos com base nela. Mas você precisa, por um segundo, sentir o conflito e a dor e a confusão de muitos que jamais poderiam conceber esta verdade. De que o Deus criador de todas as coisas se tornou homem. E é justamente a dificuldade de se entender esse movimento cósmico. O Deus eterno se tornando Deus temporal, na história, entrando na nossa história, que foi a base para muita confusão ainda no primeiro século. Uma das principais heresias que está sendo combatida nessa primeira carta de João, eu diria que é a principal heresia que está sendo combatida, é a heresia do docetismo, que surgiu ali ainda no primeiro século. Essa heresia, a palavra docetismo é baseada no grego dokel, que significa algo que parece ser, mas não é. Esse grego dokel era o grego que era utilizado, por exemplo, para descrever uma miragem. O que é uma miragem? É quando você está no deserto de Brasília, morrendo de sede, e aí você vê um oásis, né, uma lata de Coca-Cola, na venda que você acabou de parar na rua, você para o carro, você freia e fala, eu tenho que tomar aquela Coca-Cola. E quando você chega perto, não é Coca-Cola. É algum outro refrigerante que tenta tomar o lugar da Coca-Cola. Miragens. Essa palavra foi utilizada para dizer o quê? Esse Jesus encarnado, que as pessoas dizem que é encarnado, na verdade ele parece que ele é homem, mas na verdade não é. Ele é uma miragem, porque seria impossível para Deus, o Deus santo, poderoso e puro e grande, se tornar homem, falível, caído, pecador. Essa heresia, ela era baseada num pensamento dos gnósticos, os gnósticos que faziam esse dualismo radical entre a matéria e as coisas transcendentais. Os gnósticos tinham uma tendência a ver que tudo que era material, tudo que é neste mundo que está criado é corrompido e a matéria é ruim em si. Portanto, o grande objetivo da vida de uma pessoa, a sua evolução espiritual, o seu progresso, seria fazer de tudo para se livrar das coisas materiais, cada vez mais, e se tornar uma pessoa mais transcendental, uma pessoa mais superior nesse sentido. E é justamente isso que confundia a cabeça deles. Eles diziam, como é possível que Jesus fosse Deus, que Deus tivesse contato com essas coisas? E eu não vou gastar muito tempo com docetismo hoje, porque a gente tem muito sermão para falar de docetismo ainda. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que a encarnação do Filho de Deus é mais do que apenas Jesus se tornando um de nós. Na verdade, é a invasão do eterno e do celestial, do bem superior, sim, na realidade caída dos homens. Algo novo está acontecendo. Meus irmãos, no momento que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e se tornou um bebezinho naquela manjedoura, o Natal se aproxima para a gente falar disso também. No momento que essa encarnação aconteceu, o próprio Deus, estava gerando uma nova criação dentro da sua criação. Ele estava trazendo algo novo, ele estava refazendo todas as coisas. Nós todos que estávamos caídos pelo pecado de Adão, seríamos restaurados num novo Adão, uma nova criação. A obra dele era uma obra de restauração, mas não é uma obra de miragem, não é uma ilusão, não é uma mágica de Deus para te dar a impressão de que Deus é humano, quando na verdade ele não é. Não! João diz, e aqui ele usa vários verbos, como nós vimos, que nós temos ouvido e visto e contemplamos e apalpamos a vida que se tornou. Meus irmãos, você percebe como essa é uma linguagem bem sensorial? É uma linguagem tátil, é uma linguagem dos nossos sentidos. Para pensar em quem é João. João, ele não nasceu apóstolo, gente, ele não fez vestibular na infância para isso. Ele era um homem simples, ele era pescador. E um belo dia esse pescador, junto com seus amigos pescadores, eles estão pescando e de repente um homem que é um carpinteiro surge. E esse homem começa a fazer uma série de coisas que as pessoas jamais poderiam acreditar.
suas palavras, seus milagres, a própria experiência deles que foi afetada, porque afinal de contas aquele homem entrou num barco, e num belo dia havia ali uma pescaria de madrugada que havia falhado por completo, é o que Lucas registra lá no capítulo 5, mas esse homem entra no barco, e ele vira para esses pescadores cansados, sobrecarregados, e fala assim: olha, lança a rede ao mar. Esses homens, coloque-se no lugar deles por um segundo. Senhor, a gente passou a noite inteira pescando. Aí você vira para a gente lançar no mar, mas Pedro diz para ele, fala: olha, ok, de acordo com a sua palavra, nós lançaremos. E quando eles lançam a rede ao mar, um milagre acontece, meus irmãos. A rede fica cheia de peixe, a ponto do barco quase ir a pique, e eles tiveram que chamar o outro barco para ajudar, porque senão todo mundo ia afundar de tanto peixe que tinha. Quem é esse homem que as multidões ouvem a sua palavra? E ele não fica só na palavra, ele faz coisas na natureza, a natureza responde ao chamado da sua voz, os peixes vêm para a rede, a tempestade para, os cegos podem ver, os coxos podem andar, os surdos podem ouvir, os mortos podem ressuscitar. João viu essas coisas acontecerem. Meus irmãos, para pensar. Às vezes eu descrevo essas coisas, eu fico todo arrepiado, todo empolgado, porque eu fico tentando imaginar o que deveria ser, durante 3 anos da sua vida, você caminhar com Jesus todos os dias. E falemos aqui da humanidade de Cristo. João apalpou Jesus, ele cumprimentou Jesus, ele abraçou Jesus, ele chorou com Jesus. Eles fizeram todo tipo de atividade, todo tipo de viagem, eles conversaram até altas horas da noite, eles se consolaram uns aos outros. João viu os milagres do Filho de Deus, ele ouviu as palavras, ele teve uma oportunidade, meus irmãos, de ser uma testemunha ocular, tátil, audível, completa. Ele sentiu a verdadeira experiência de ter a sua vida transformada pelo Filho de Deus. Meus irmãos, isso é algo glorioso. João não está aqui, meus irmãos, falando de teoria. Ele está aqui para confrontar os maus ensinos, as heresias, as falsidades, com o verdadeiro ensino. Ele conheceu essa verdade de perto, e ele foi testemunha, e ele foi chamado para testemunhar. Veja que, ao combater agora a heresia do docetismo, que era uma heresia que estava destruindo a igreja, João quer criar um alerta para a igreja: cuidado, existem falsas mensagens, falsos mestres que vão tentar negar absolutamente tudo o que eu vou contar para vocês. Inclusive, até para adiantar um pouco, lá no capítulo 4, versículo 2, ele condenou veementemente qualquer visão que negasse a humanidade plena e física de Cristo, do Deus vivo. Ele disse: nisso você conhece o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus não é de Deus, não pode proceder da parte de Deus. Este é o espírito do anticristo, ele vai falar de anticristo nesse livro. Esse anticristo, esse espírito que chegou e já está no mundo, e já está falando contra a verdade de Deus. Meus irmãos, se você quer ter um evangelho verdadeiro na sua vida, você precisa lutar e afirmar pela doutrina da divindade e a doutrina da humanidade de Cristo. No homem Jesus, as duas naturezas estão presentes, a divina e a humana, 100% Deus, 100% homem. Hoje existe, meus irmãos, muito evangelho aí afora que acham que essas coisas não têm importância, que são elementos de menor importância. Mas, meus irmãos, se nós não falarmos da verdadeira humanidade de Cristo, não a miragem, não a ilusão, não a mágica, a verdadeira humanidade de Cristo, sem isso não há salvação para os homens. É na verdadeira humanidade de Cristo que nós podemos ver o que é ser homem de verdade. É na verdadeira humanidade de Cristo que nós vemos o potencial da humanidade sem pecado. Veja só, os discípulos observavam ali algo novo. O Senhor Jesus Cristo não pecava. Você consegue imaginar o ser humano sem pecado? Isso dá um chute na incredulidade dos gnósticos.
Isso dá um chute na incredulidade dos docéticos e fala: há algo da parte de Deus que pode restaurar a humanidade. Nós precisávamos disso para a nossa salvação. E é assim que nós aprendemos a adorar a Deus. Nós adoramos o Deus que encarnou, o Deus que caminhou entre nós, o Deus em cuja glória nós vimos a glória do unigênito, do Filho de Deus, a glória do próprio Pai estava nele. E nós precisamos, meus irmãos, convencer as pessoas disso, levá-las a enxergar. É exatamente isso agora o nosso terceiro ponto. Esse testemunho todo agora é um chamado à pregação, à anunciação. Veja o versículo 2, na metade dele, quando João diz o seguinte: é essa vida eterna da qual nós damos testemunho e vô-la anunciamos. E no versículo 3, olha o início do versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Na vida de João, ele não havia sido alguém que simplesmente esbarrou com Jesus aqui e falou: ah, que legal, conheci alguém diferente. Não. Esse Jesus o convocou. Ele disse: vinde após mim, vocês pescadores de peixes, e eu vos farei pescadores de homens. A história de João foi transformada porque o Filho de Deus chamou João de onde ele se encontrava para viver para o Filho de Deus, para ser um representante de Cristo, para ser um apóstolo, um discípulo. O que era um apóstolo, meus irmãos? Um apóstolo é aquela pessoa que recebeu a convocação de agora fazer conhecido no mundo a verdade de Deus. Ele foi chamado para anunciar, para proclamar, o grego kerusso. Meus irmãos, esse grego kerusso é o centro da proclamação do Novo Testamento. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler de capa a capa o livro de Atos. O livro de Atos é basicamente, se eu pudesse fazer um filme do livro de Atos, seria o melhor filme de todos os tempos. Na minha cabeça, ele é o melhor filme de todos os tempos. É ação pura. Esses homens são chamados dia após dia, para falar, anunciar a Cristo. O filme, primeira cena, começaria Jesus e os discípulos juntos. Ele está reunido, ele já ressuscitou. Os discípulos estão diante de uma cena incalculável. O Cristo ressuscitou, aquele que morreu por 3 dias, está diante de nós. Ele está vivendo conosco, ele está caminhando conosco, mas ele está prestes a subir ao céu. E antes de subir, ele dá umas últimas instruções. Ele vai dar uma comissão para esses discípulos. Ele vai anunciar ali no início do livro de Atos e no final do livro de Mateus, final do livro de Lucas, que toda autoridade me foi dada. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. O Senhor Jesus Cristo, ali no livro de Atos, no primeiro capítulo, ele disse que esses homens agora seriam testemunhas de Cristo. Quando sobre eles viesse o Espírito Santo de Deus, eles agora testemunhariam em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E meus irmãos, quando vira a chave do capítulo 1 para o capítulo 2, é isso que começa a acontecer. Esses homens vão cumprindo a anunciação e a pregação da ressurreição do Filho de Deus e o arrependimento dos pecados cometidos. É isso que eles fazem. Meus irmãos, hoje em dia existe uma teologia que fala sobre essa ideia de dar testemunho na igreja. Você já ouviu falar disso? Talvez você já tenha passado por isso e talvez até se pergunte: pastor, como é que é esse negócio de dar testemunho na igreja? Geralmente, quando as pessoas falam: olha, eu tenho um testemunho para dar, o que elas estão falando? O que é o testemunho? Alguma coisa aconteceu na minha vida, né? Por exemplo, alguém estava com uma doença incurável e ela foi curada. Ele estava desempregado e ele foi lá e recebeu um emprego. Deus abriu uma porta de emprego para ele. Alguém da família dele estava passando por um grande problema e Deus foi lá e mudou a história da vida daquela pessoa. E, geralmente, esses são os testemunhos que nós ouvimos por aí. Mas eu não estou querendo criticar esses testemunhos apenas não, meus irmãos, mas eu quero criticar sim, tem um problema com eles. O problema desses testemunhos é que, geralmente, eles reduzem a obra de Deus
a algo que eu obtive temporalmente e materialmente. Existe alguma coisa que eu obtive, alguma transformação. Eu estava na pindaíba e Deus melhorou a minha história. E aí, então, eu tenho esse testemunho para contar. Só tem um problema. Essa é uma dimensão muito pequenininha do testemunho bíblico. Meus irmãos, o testemunho bíblico não é somente aquilo que Deus fez por mim. O testemunho bíblico é quem Deus é. Vou repetir para vocês. Testemunho bíblico não é somente aquilo que Deus fez por mim. Testemunhar é dizer quem Deus é, quem Ele é. E é isso que falta nesses testemunhos. Esses testemunhos geralmente falam de alguma bênção, alguma coisa, mas a pergunta é, quem fez essa bênção? Quem é esse Deus? O que Ele fez por você na sua vida? Qual é a obra dEle na história? Como Ele salva os homens? Quais são os seus grandes feitos? Isso é testemunho. Não somente o carro novo que eu ganhei. Não somente as bênçãos materiais. Meus irmãos, no passado, nas Escrituras, essa palavra grega, martis, testemunha, é justamente aquele que martireou, aquele que fala em favor de alguma coisa. Era uma palavra que era utilizada, por exemplo, no ambiente jurídico, nos tribunais. Quando uma pessoa tinha que falar algo a respeito de uma acusação ou de um fato, alguma coisa assim, ele daria um testemunho, ele diria daquilo que ele viu, daquilo que ele sabe, daquilo que ele testemunhou. Meus irmãos, eu e você não somos chamados apenas para viver a vida com Deus, nós somos chamados para testemunhar. Testemunhar. Esse não é o chamado só dos apóstolos, mas é a obrigação universal de todos os cristãos. E a Bíblia está aí para provar isso para a gente. Todos nós recebemos da parte de Deus essa comissão. A comissão de fazer conhecida a obra de Jesus. Isso não é uma tarefa somente do pastor, ou do pregador da noite, ou daqueles que foram para o seminário. Não. É um chamado de todos. E é um chamado, meus irmãos, glorioso e desafiador. É um peso, é uma responsabilidade. Se você é de Cristo, você é chamado para falar de Cristo. E ser chamado para falar de Cristo pode trazer consequências para a sua vida. A própria palavra testemunho, mártir, no grego, ela foi muito associada aos sofrimentos dos apóstolos. Eles que sofreram flagelos, prisões, foram marginalizados, passaram fome. E por isso que quando a gente tem a tradução martírio para o português, que é a palavra testemunho, esse martírio está tão associado ao sofrimento. Sabe, meus irmãos, não significa que a gente vai sofrer sempre. Mas falar de Cristo pode trazer sofrimento, sim. Nós somos chamados para isso. Às vezes a gente pensa nos missionários, e a gente pede ao Senhor que eles não sofram tanto. Mas é um chamado inevitável daquilo que eles fazem. Falar de Cristo é contracultural. Falar de Cristo é falar do exclusivo Deus verdadeiro. Há um mundo que não está acostumado com essa mensagem. Há um mundo cujas religiões e as ideias e o pluralismo no campo das ideias não permite essa ideia de Jesus entrar com tanta facilidade. Há uma resistência. Há uma dura cerviz. Meus irmãos, nós somos chamados, assim como João, para anunciar ao Senhor. Sim, alguns como ele são chamados para pregar autoritativamente, como os apóstolos, pastores, presbíteros. Mas todos somos chamados para tornar conhecidos os feitos de Deus. Meus irmãos, esse testemunho, e eu já estou me aproximando do final, esse testemunho é da parte de Deus um chamado à comunhão com Deus. Veja o versículo 3, a segunda parte. Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João agora começa a explicar para essa igreja por que ele está falando de tudo isso. Ele está chamando essas ovelhas, essa comunidade, a uma comunhão com ele e com os representantes de Cristo. É um chamado à comunhão. No momento que vocês ouvirem essas palavras, no momento que vocês crerem nessas palavras, vocês terão comunhão conosco. Interessante, né? Por quê? Ele explica. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
Nós, os apóstolos, já estamos no Filho, já cremos no Filho. A partir do momento que vocês também crerem no Filho de Deus, vocês terão comunhão com Ele e conosco. Meus irmãos, essa é uma verdade gloriosa das Escrituras. Verdadeira comunhão, ela é sempre horizontal e vertical. De novo, verdadeira comunhão, ela é sempre vertical e horizontal. Sempre. É muito interessante isso. Existem muitas definições de comunhão das pessoas hoje, mas elas esquecem que para eu dizer que eu tenho comunhão com você, eu preciso ter comunhão com Deus que salvou você. E você, para ter comunhão comigo, você precisa ter comunhão com Deus que me salvou. Isso é comunhão. Por isso que não pode haver comunhão, nesse sentido, entre a luz e as trevas. Não é possível haver verdadeira comunhão bíblica entre um crente e um descrente, entre você e o seu colega de trabalho, entre você e o porteiro ímpio do seu prédio. Veja, eu não estou dizendo que você não deva conviver e ter tipos de relacionamentos com essas pessoas, mas comunhão só pode haver entre aqueles que partilham do sangue do Cordeiro. Comunhão só pode haver entre aqueles que partilham da vida eterna. Meus irmãos, nós precisamos restaurar o conceito de comunhão entre nós. Comunhão é termos comunhão uns com os outros, mas acima de tudo, termos comunhão com Deus. Essa mutualidade aqui só pode acontecer porque estamos relacionados com a videira. Nós estamos plantados nela. Nós estamos fincados no cabeça que é Cristo, nós somos o corpo dele. E é assim que a nossa comunhão acontece. É quando estamos conectados a Cristo que a nossa comunhão pode ser renovada diariamente pelo Espírito Santo que procede de Cristo. Para pensar, você nunca pensou nisso? Por que às vezes a gente reclama que a nossa comunhão na igreja não anda assim tão boa? Essa é uma reclamação antiga de igrejas, né, gente? O pessoal fala assim, temos que lutar pela comunhão, temos que deixar de ser frios uns com os outros, temos que parar de falsidade. Tá, mas como você faz isso? É só fazendo mais retiro de família? É só fazendo mais pipocada gospel? É só fazendo atividades para a gente aprender a andar de mãos juntas e cantar uma família, sem qualquer falsidade? Difícil cantar, né? Como que nós temos verdadeira comunhão uns com os outros? Se o Espírito Santo que flui, que procede do Pai e do Filho, nos nutre na graça, nutrindo uns aos outros, a nossa comunhão fica esquentada, ela fica boa. Por isso que é impossível termos verdadeira comunhão uns com os outros, se nós não estivermos tendo plena comunhão com Deus. É impossível. Nós precisamos do combustível do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, para eu poder fornecer alguma coisa para você, e eu falei para uma irmã querida recentemente, para eu poder fornecer algo para você, e você fornecer algo para mim, não basta a gente fornecer só daquilo que a gente tem, porque o que a gente tem acaba. A graça que a gente tem para oferecer uns aos outros é bem pouquinha e fica bem sem graça. Mas se o Espírito Santo de Deus está com uma caixa d'água derramando da sua graça sobre cada um de nós, nós vamos viver encharcados nessa comunhão, meus irmãos. E o produto final dela, e eu fecho com isso, é para que a alegria se complete em nós. Esse é o nosso último ponto. Olha o último versículo, o versículo 4. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos, nós veremos ao longo dessa carta que essa igreja estava passando por dificuldade de comunhão, dificuldade de fé, ameaças, e todas essas dificuldades estavam entristecendo a igreja. A fé deles estava perdendo o componente da alegria. Mas nesse momento, João, como um pastor que ama muito a sua igreja, ele visa restaurar a alegria da igreja, lembrando das coisas celestiais. E lembrando a igreja que o Deus celestial se encarnou e habitou entre nós. Meus irmãos, a alegria deve ser completa. E eu quero fornecer um conceito spoiler para você nessa carta, e fecho com isso. Esse conceito de alegria completa no livro de João é o que ele chama de amor. Amor. A carta de João, a primeira carta, é a carta do amor. Nós vamos falar bastante de amor. Não meramente amor sentimental, não amor passageiro, mas um amor completo, cheio de fé, cheio de alegria, que desemboca numa comunhão cheia de esperança.
Esse é o alvo do relacionamento de João com essa igreja. Ele deseja que eles sejam alegrados e aperfeiçoados no amor de Deus, e que o mundo veja esse amor e fale: eu quero desse amor também. Esse é o alvo dessa carta, meus irmãos. O desejo de João é que eles conheçam o verdadeiro amor. Meus irmãos, um dos maiores anseios da vida de todas as pessoas, a gente quer conhecer gente famosa. Você já quis conhecer gente famosa? Quando eu era pequeno, eu lembro que quando a seleção brasileira ganhou a Copa de 94, e eu fiquei sabendo que a carreata ia passar em Brasília, eu fiquei louco, gente. Porque foi a primeira Copa que eu acompanhei e me lembro de todos os detalhes, a Copa de 94. Viu? Eu sou novinho. E eu lembro, meus irmãos, que eu tinha esse sonho: eu quero encontrar os jogadores da seleção brasileira. Eu queria ver o Ricardo Rocha, que nem jogou a Copa direito, mas eu queria ver. Eu achava um barato o bigode dele. Queria ver o Romário, queria ver o Bebeto. Eu queria encontrar com essas pessoas. Mas, no dia apontado lá, fomos nós para a esplanada dos ministérios, e aquela multidão de pessoas de camisa amarela, e todo mundo ali vibrando e esperando. Aí vem a notícia de que eles já chegaram no aeroporto, que eles vão sair direto do aeroporto. Naquela época não tinha Twitter, não tinha rede social, então um vai passando para o outro, que fala que já está sabendo. E lá vem eles, vindo do aeroporto no caminhão dos bombeiros, e nós queremos encontrar com os jogadores da seleção, e nós queremos ter alegria com eles. Mas, meus irmãos, honestamente, para os jogadores da seleção, ali eu só sou mais um dentro da multidão. Eu sou só mais um. Quem sou eu, o pequeno Mateus de 9 anos de idade, 10 anos de idade, para chamar a atenção de um jogador da seleção, para que ele saiba o meu nome e se relacione comigo? Eu não sou ninguém. Mas imagine agora, hipoteticamente, se nós tivéssemos conhecimento de que existe uma pessoa que é a pessoa mais importante do mundo, um grande rei, um grande líder. E este líder um dia junta toda a mídia para fazer uma coletiva de imprensa, e ele diz: eu vou fazer uma viagem. Eu vou fazer uma viagem porque eu quero encontrar com uma pessoa lá no Brasil, na cidade de Brasília. E esse homem importantíssimo, esse homem que gere nações, esse homem que cuida de tudo, ele vem, pega um avião, aporta no aeroporto de Brasília, e ele desce, e ele pega um Uber, com todos os seus asseclas, e ele vai bater lá na porta do Mateus, na 311 Sul. E eu abro a porta, e ali está a pessoa mais importante do mundo. A pessoa que todos nós gostaríamos de encontrar. E ele diz: eu vim para te ver. E você se pergunta: mas quem sou eu para que você venha me ver? O que eu fiz para merecer? Ele vai dizer: você não fez absolutamente nada, mas eu decidi te amar e eu vim para ter comunhão com você. Você conseguiria imaginar isso? Mas, meus irmãos, é isso que está acontecendo hoje à noite conosco aqui. O Senhor Jesus Cristo está no meio da igreja, porque aquele que criou todas as coisas deseja ter comunhão comigo e com você, conosco. Você consegue imaginar isso? Com você, Ellen, com você, meu irmão Daniel, ali atrás, com você, Vanessa, com você, Cláudio, com você, Débora, com cada um de nós. O Filho de Deus, o Rei do Universo, quer ter comunhão pessoal conosco. E é por isso, meus irmãos, que o cristianismo destrona todos os ismos que existem no universo. Porque todos os ismos aí afora são impessoais e distantes. Mas o Rei do Universo deseja nos salvar e nos transformar e conviver conosco. Isso é comunhão. E é por isso, meus irmãos, que você não precisa ter medo da feira de ideias nesse mundo. Tem muita gente gritando, mas Jesus grita mais alto. Fica tranquilo que de vez em quando na feira ele entra e derruba tudo, põe tudo para fora. Ele pega o chicote dele, ele expulsa os maus vendedores, porque ele diz: na casa do meu pai, somente o Deus verdadeiro pode ser adorado. Haverá um dia que essa cena vai ganhar uma projeção cósmica. Ele vai julgar vivos e mortos, e ele vai colocar para fora aqueles que de fato tentavam vender outras ideias. Mas eu e você hoje podemos ter comunhão com Deus verdadeiro. E podemos estar na presença dEle eternamente. Creia no Deus eterno. Creia no Deus encarnado. Pregue esse Deus. Que Deus faça isso conosco. Vamos orar, irmãos.
Senhor Deus, obrigado pelo prólogo de João, pelo incentivo e o chamado à comunhão nesta noite, que é verdadeiro e real. Senhor, nós não precisamos do apreço dos jogadores da seleção brasileira, se nós temos, neste momento, a verdadeira atenção do Rei do Universo. Senhor, não há nada em nós que poderia fabricar isso no Senhor, mas o Senhor decidiu nos amar, e o Senhor decidiu nos salvar, e nos fazer família do Senhor e família uns dos outros. Senhor, a força da mensagem do Evangelho é o que nós queremos nas nossas vidas hoje à noite. Dá-nos, Senhor, o amor por essa verdade. E dá-nos também, Senhor, as implicações práticas e éticas neste mundo de testemunharmos a Cristo, mesmo que isso nos traga consequências, Senhor. Dá-nos a coragem e a ousadia que os apóstolos tiveram. Dá-nos o mesmo Espírito que repousou sobre eles, para que lhes sejamos fiéis em tudo, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.